Super TV apresenta Entre Linhas com Luciane Cardoso. Olá, tudo bem com vocês? Hoje aqui no programa Entre Linhas nós vamos ter uma dinâmica diferente. Nós estamos na Escola Municipal Professor Roque Aires de Oliveira para auxiliar os alunos do 9º ano a realizar 2 objetivos. O primeiro é concluir um trabalho sobre o gênero textual em entrevista. E o segundo é homenagear o professor no Dia do Professor, neste 15 de outubro. Vamos lá conferir? Bom dia, meu nome é Rafaela, sou aluna do 9º ano. Estou trabalhando o gênero textual em entrevista, hoje entrevistando a coordenadora Rosângela Coelho sobre a prática docente. Coordenadora Rosângela, a senhora poderia falar um pouco sobre a escolha dessa profissão e de sua área de atuação? Bom dia, tudo bem? Bom, eu comecei a atuar como professora em 1988, eu ainda fazia o curso de pedagogia. A escolha da profissão não foi assim uma escolha primeira opção, né? Tinham outros cursos, mas eu acabei passando na faculdade em pedagogia, comecei a cursar e comecei a me apaixonar pela área. Tanto que aí, mesmo estudando, fui procurar um emprego nessa área, né? Eu fui atuar como professora e desde então estou na área, né? Então foi uma escolha um pouco assim automática, natural. A senhora já foi professora e hoje é coordenadora. O que mudou na sua prática? Eu achei muito importante ter começado como professora, porque eu vejo que a prática da coordenação nesse aspecto, eu ajudo o professor porque eu já passei por tudo que o professor passa, né? Então eu já tive os meus problemas em relação à minha formação, em relação às dificuldades com alunos. Então a minha prática ficou melhorada porque eu passei pela sala de aula, né? E é um enfoque diferente. Hoje, o meu objetivo como coordenadora é dar o suporte para o professor, né? Auxiliá-lo na própria formação, porque hoje tem muitos assuntos novos, então é um enfoque que eu gosto, né? E auxiliar no dia a dia, as dificuldades que o próprio professor apresenta, eu gosto de dar esse suporte. A tecnologia virou uma ferramenta digital. Como a senhora vê essa transição? O mundo digital favoreceu ou dificultou o trabalho? Bom, nesses tempos de pandemia, facilitou demais, né, o mundo digital, mas infelizmente não existe o acesso 100%, né, tanto para alunos quanto professores, né, todos enfrentamos dificuldades porque a linguagem digital não é uma coisa fácil para quem está há um tempo aí com giz e lousa, como é o caso de vários professores, né, mas ela facilitou muito, ela facilita o trabalho. A minha única ressalva é que infelizmente nem todos têm o mesmo acesso às ferramentas digitais. É uma pena. De todas as ferramentas disponíveis hoje, a senhora conseguiria identificar a mais importante? Bom, no meu trabalho, o que eu acho uma ferramenta mais importante é a paciência e a empatia, né? Agora, em relação a ferramentas digitais, pensando no dia a dia que nós estamos vivenciando aqui na Escola Roque, a ferramenta que a gente tem acesso é para os alunos o aplicativo Radar Escolar e para os professores o ETI, né? É a ferramenta que a gente tem que facilitou, diminuiu o trabalho de papel, né? Mas infelizmente nem todos os alunos têm acesso ao Radar Escolar, né? Se nós tivéssemos, com certeza seria ainda melhor o trabalho, mas é uma ferramenta que facilita e que a gente tem acesso hoje. A senhora gostaria de deixar uma mensagem aos estudantes? Estudantes? Estudem, né? Na verdade, a gente precisa pensar que a escola, que o ensino não é uma coisa que vem pronta. Hoje o que a gente vê, a postura do estudante é uma postura muito cômoda, muito tranquila, muito na zona de conforto, né? E o estudante precisa estudar, precisa se aprimorar, precisa buscar conhecimentos, né? Trazer esse conhecimento, trazer essa informação que ele capturou lá em qualquer outra rede social, por exemplo, trazer para a sala de aula, né? Então, ele fazer parte do processo. Infelizmente, hoje o aluno está muito acomodado, ele quer as coisas prontas. E a minha ressalva, minha mensagem seria essa: vamos buscar, né? Vamos participar desse processo de aprendizagem. Bom dia, sou a Eloá Camille, do 9º ano, e estou trabalhando no gênero textual entrevista com a professora Ângela Cerati. Hoje entrevistando o professor de Geografia, Sinclair Pereira, sobre sua prática docente. Professor Sinclair, o senhor poderia me falar um pouco sobre a escolha dessa profissão e de sua área de atuação? Sim, claro. Bom dia a todos. Eu posso dizer que, na verdade, foi a docência que me escolheu, e não o contrário, né? Então, no começo,
digamos que meus familiares falavam que eu ia ser professor, que não sei o quê, e eu meio que era contra esse rótulo, eu falava que eu ia ser qualquer outra coisa menos professor. Só que, e isso eu acho que se intensificou no tempo de escola, né, que eu via meus professores lutando lá, se esforçando para dar aula, eles conseguiam dar uma aula, mas eu via que era um desafio muito grande, né. E aí acabei indo trabalhar na área administrativa, que era uma área que eu gostava muito, mas tinha muitos desafios, e eu sentia que faltava alguma coisa, faltava um diferencial, alguma coisa assim. E acabei que eu fui fazer cursinho pré-universitário, tive um excelente professor de geografia na época, e ele me motivou a fazer o curso de geografia, faculdade de geografia. E eu falei para ele, eu vou fazer geografia, mas não para ser professor. Vou fazer pesquisa, vou fazer qualquer outra coisa, mas eu não quero entrar numa sala de aula. Passou, acho que uns 6 meses depois dessa conversa, eu entrei numa sala de aula, né? No começo foi bastante desafiador, né? Como deveria ser, como já imaginava, mas acabou que foi sendo muito recompensador também. Hoje eu não consigo me imaginar fazendo outra coisa que não seja sendo professor. Durante o período em que leciona, o senhor teve que mudar ou adaptar a sua prática? Com certeza. Na verdade, assim, o tempo todo, para falar a verdade. Porque a prática docente, ela não é uma coisa fixa. Os alunos mudam, né? As gerações mudam, as formas de pensar mudam, e a gente tem que acompanhar essas mudanças. Eu acho que a mudança mais drástica, na realidade, foi agora com a pandemia, né? Que a gente teve que se adaptar às pressas, a gente teve meio que se adaptar à força, por assim dizer, repensar nossas práticas, tentar alcançar um aluno que não estava ali presente, que a gente não sabia se ia ter retorno ou não, aprender a lidar com novas tecnologias também, né? A gente sempre tenta se manter atualizado, mas na realidade a tecnologia é mais rápida que a gente, né? Então tinha que estar sempre se atualizando, correndo atrás, pensando no melhor para os alunos, né? Mas mesmo agora que a gente está voltando da pandemia aos pouquinhos, ainda a gente, como professor, tem que estar sempre se renovando. Isso é parte da profissão. A tecnologia hoje se tornou uma ferramenta de trabalho. Sim. Como vê essa transição? O mundo digital favoreceu o trabalho? Sim, em vários aspectos. Hoje em dia a gente pode falar que vivemos a era da informação. E a informação nunca antes esteve tão disponível quanto nos dias de hoje. E ao mesmo tempo que isso é uma vantagem, isso também é uma desvantagem, porque só a informação pela informação ela não tem serventia. Na verdade, eu acho que o grande papel do professor é fazer com que essa informação tenha sentido, tá? E a tecnologia contribui muito nesse sentido. Então, por exemplo, se eu estou numa aula e de repente toco em algum assunto, às vezes algum aluno fala, professor, eu vi uma reportagem, e ele já busca no celular, busca no Google, e ele mostra a reportagem, e isso enriquece muito a aula também. Então, a tecnologia ela é uma vantagem não só para o professor, mas para o aluno também, se ele, claro, souber dominar essas tecnologias. De todas as ferramentas disponíveis hoje, o senhor conseguiria identificar a mais importante? A mais importante, eu diria que é a internet. Eu acho que é inevitável, né? Eu acho que hoje em dia a sociedade, pode-se dizer que ela é dependente da internet, né? Então, é difícil imaginar uma sociedade sem internet. Para poder montar as minhas aulas, para poder buscar informação, para poder me atualizar, tudo a gente depende da rede, né? De uma forma ou de outra. O senhor gostaria de deixar uma mensagem aos estudantes? Claro. Eu acho que o estudo é o nosso bem mais valioso. Ninguém tira isso da gente. A gente pode perder nossos bens, a gente pode perder um monte de coisa, mas o estudo a gente carrega para sempre. Então, é um produto a longo prazo, na verdade. Ele não tem um resultado imediato ali, mas com muito esforço, sempre correndo atrás, sempre se interessando, a gente vai olhar para trás lá no final da jornada e falar, nossa, valeu a pena ter corrido atrás. Eu acho que é isso. Então, estudem. Muito obrigada. Eu que agradeço. Boa tarde, eu sou a Anne Beatriz, aluna do 9º ano, e estou trabalhando sobre o gênero textual entrevista. Hoje entrevistando a Ângela Cerati, que é professora de português, falando sobre a prática docente.
Bom, professora Ângela, a senhora poderia me falar um pouco sobre a escolha dessa profissão e de sua área de atuação? Sim, bom dia. Na verdade, eu amo a língua portuguesa, sou formada em magistério, fiz letras, português e inglês, mas optei por língua portuguesa porque é a área da minha paixão. Gosto muito de leituras, gosto muito de escrever, então isso faz com que meu trabalho seja mais prazeroso. E durante o tempo em que leciona, a senhora teve que mudar ou adaptar a sua prática? Sim, eu acredito assim que as mudanças acontecem no nosso dia a dia, mas hoje nós temos muitas coisas que são diferentes. Nós tivemos que adaptar a tecnologia, nós tivemos que entrar nesse mundo digital e isso faz com que a gente sempre esteja buscando novas coisas para que a nossa prática se torne mais atual. A tecnologia hoje se tornou uma ferramenta de trabalho. Como vê essa transição? O mundo digital favoreceu o trabalho? Sim, a tecnologia veio para ficar. Eu acredito assim que daqui para frente nós vamos trabalhar muito mais nesse mundo digital e por isso que a gente tem que estar preparado para ele. E ele é uma ferramenta onde assim nós temos tudo o que precisamos. Nós só precisamos aprender a usá-lo corretamente, porque realmente se tornou um instrumento de trabalho. E de todas as ferramentas disponíveis hoje, qual a senhora acharia mais fácil de identificar? Olha, de todas as ferramentas, a internet se tornou muito importante, mas eu acho que ainda a nossa prática, a relação interpessoal, a relação entre professor e aluno é ainda a maior habilidade que nós temos que trabalhar. E a senhora quer deixar uma mensagem para os estudantes? Sim, eu acredito sim, que o futuro do nosso país é a educação. Então nós precisamos nos aperfeiçoar a cada vez mais, incentivando as pessoas a buscar o estudo. Nós precisamos saber que é o único caminho para que a gente tenha algo melhor no futuro. Se nós queremos mudar a nossa realidade, nós precisamos estudar, porque o conhecimento é a única coisa que ninguém nos tira. Muito obrigada pela atenção. Obrigada. Bom dia, sou William Gabriel do 9º ano e estou trabalhando no gênero textual entrevista. Hoje entrevistando a professora Luciane Cardoso, de Educação Física, sobre a prática docente. Professora Luciane, a senhora poderia me falar um pouco sobre a sua escolha de profissão e área de atuação? Então, William, bom dia para quem está nos assistindo. Obrigada por estar me entrevistando. Na verdade, a educação me escolheu, porque em nenhum momento eu pensei em ser professora. Eu segui o conselho de um chefe que eu tinha para realizar a prova do concurso público, aí eu fiz, acabei passando. E quando eu entrei na educação, de repente eu comecei a perceber que eu estava gostando de estar como professora. Eu aproveito para agradecer aqui a todos os meus alunos lá de Jorge Wetterer, porque lá que eu iniciei a minha carreira, eles que me ensinaram a ser professora. Então, eles que me formaram, na verdade, como professora. E educação física era uma área que eu gostava e por isso que eu escolhi a área de educação física. E o que mudou durante o período em que atua? A senhora teve que mudar ou adaptar a sua prática? Bastante, a todo momento, porque a cada ano as turmas são diferentes, o perfil das salas, dos alunos. E nesses últimos anos eu tive que me adaptar ao ensino remoto, coisa que, educação física e ensino remoto, complicado. Mandando as atividades para os alunos, pedindo para que eles retornassem com fotos, com vídeos. Vários fizeram isso, mas muitos não conseguiram fazer, infelizmente. Mas eu me adaptei, consegui. A tecnologia hoje se tornou uma ferramenta de trabalho. Como vê essa transição? O mundo digital favoreceu o trabalho? Eu acredito que sim, basta a gente saber como utilizar, Porque vamos dizer assim, que os alunos normalmente usam para dar recado, um para o outro, para jogar, então aí passou a usar essa ferramenta para o estudo. Então tem que ter um pouco mais de concentração, ter um pouco mais de dedicação para fazer as pesquisas, saber como fazer as pesquisas para usar melhor a ferramenta que tem. Eu acredito que a tecnologia ela pode ajudar muito a gente no nosso trabalho do dia a dia e nos estudos também. De todas as ferramentas disponíveis hoje, a senhora poderia me falar qual é a mais importante? Eu acho difícil, eu posso dizer assim, de repente... Bom, o fato de a gente ter acesso à internet é uma ferramenta muito importante. O fato de a gente ter um celular, todo mundo hoje tem um celular. Então a gente consegue, com o celular, o acesso à internet, acessar várias informações e sabendo trabalhar com essas informações vai gerar conhecimento. Então acho que a nossa grande ferramenta é ter a curiosidade de utilizar bem do que a gente tem.
E a senhora gostaria de deixar uma mensagem para os estudantes? Bom, a mensagem que eu deixo para vocês é que vocês se dediquem aí em todas as aulas, se dediquem nas aulas de educação física para ficarem mais bem dispostos e para fazer assim, digamos que uma poupancinha para a saúde de vocês lá para frente, que eu garanto que vocês vão sentir diferença se vocês trabalharem o corpinho e a mente agora bem, vocês vão ficar mais fortes lá no futuro. Muito obrigada. Obrigada a você. Então, a HiperTV está muito satisfeita em colaborar com a professora Ângela e os seus alunos do 9º ano e aproveitamos para deixar aqui os nossos parabéns aos nossos queridos professores, que vocês continuem aí cultivando os nossos jovens e as nossas crianças para que sejam estrondosamente extraordinários. Eu fico por aqui e fiquem ligados na HiperTV que a gente se vê.